estes sonhos que nas casas dos escuteiros foram vendo crescendo. Pronto, queria agradecer a vossa presença, são conversas informais. Relembro, para quem ainda não sabe, que acontecem estas conversas todas as segundas, quintas-feiras de cada mês, sempre às 21 horas, com convidados diferentes. Nós, estas 3 edições, sendo esta a terceira, temos o privilégio dos 3 bairristas aderentes ligados à arquitetura, onde o Sérgio aparece como terceiro convidado e o lançador do tema. Pronto, o Sérgio depois vai se apresentar, mas o Sérgio representa os NPS Arquitetos Associados e hoje lançou o tema, que depois vai dizer. E então também queria agradecer à Duzinda. Eu disse que era a Duzinda. Que se calhar, aproveitar, apresentava um bocadinho o projeto, para quem não sabe, acho que é sempre bom saber um bocadinho a história, para perceber há quanto tempo. O nosso espaço de arte iniciamos em 1996 na Rua do Rosário, pegado ao Hotel das Artes. Iniciei a atividade com o meu filho mais velho, hoje é engenheiro. Daí damos a continuidade. Já estou cerca de 16 anos, há 4 anos mudamos para aqui e realmente sinto-me feliz pelo espaço, por esta atividade que tenho que não era a minha, e é uma empresa familiar. Neste momento também fico muito contente por se organizar aqui este convívio, que para mim é muito agradável ter a vossa presença de todos, muito mesmo, e espero que também fiquem contentes pelo espaço e pelo sítio e pelas pessoas que estamos aqui, todos reunidos, que se sintam bem como uma família. Ou seja, nós para há 30 e tal anos perdemos a economia de Estado e passou para uma economia de mercado. Ou seja, no mercado anda toda a gente a tentar safar-se, só. E a construção sempre foi assim. E criou muitos desses vícios, não é? Por exemplo, um deles, na minha opinião, é como é que se construía. E construía-se com que objetivos? Qual era o papel dos intervenientes e as suas responsabilidades. Por exemplo, tínhamos grandes construções em massa, e depois tínhamos as pessoas a comprar apartamentos ou moradias como consumidores. Ou seja, saio de casa, eu quero viver numa moradia. Não gosto, é difícil quero viver num apartamento. E então tínhamos um leque enorme, não é? Em que se construía e as pessoas iam construir. E o mercado começou a engordar muito com isso, só que acabou por arrebentar. Hoje as pessoas basicamente já temos um superávit de construção. Mas eu acho que está a surgir uma oportunidade muito engraçada. Isso eu sinto, e era uma das coisas que eu gostava de lançar connosco, que é, eu sinto enquanto profissional, eu gostava de saber a vossa opinião, enquanto pessoas que não têm nada a ver com a área e que aceitem de uma forma que é absolutamente válida, mas provavelmente diferente. Que tem a ver com o quê? As grandes construtoras tinham um peso brutal, na forma como se construía, na forma como a economia era alavancada, como estava financiada. Hoje em dia, estamos a ver que só conseguem conhecer mercados de fora, não é? E então o que é que nós temos cá? Temos, no fundo, as próprias empresas de construção a adaptarem-se ao mercado que existe. E, por exemplo, nós vemos que há muito pouca construção em grande escala, mas eu sinto que começa a haver muita construção em micro escala. Por exemplo, eu percorri a Rua de Setefeita e encontrei 5 edifícios em obras. 5 edifícios. E em algumas outras ruas havia um embargado aqui na rua Miguel Almada, mas havia pelo menos, eu contei para aí umas 8, só nesta área. E essa lógica é muito engraçada, porque no fundo o que é que nós temos? Continua-se a construir. Não podem dizer, se alguém me disser assim, opá, não se constrói, está uma crise, não se constrói. Se calhar constrói-se de outra forma, que eu acho que é uma oportunidade para ser mais sustentável. Porquê? Porque agora era aquele consumidor que mudou por completo o papel. Já não vai consumir. No fundo, ele vai concretizar o sonho dele, que é uma das coisas que eu sinto, que é a pessoa que faz um investimento próprio em compra um imóvel e acaba por recuperá-lo. Ou seja, sentes alguma mudança, imagino, nos últimos 20 anos. Ou seja, se deixou de fazer alguma coisa, se agora sentes que se está a fazer alguma coisa, nem que seja de forma muito lenta, mas que sentes alguma... É sim, realmente há uma pequena evolução, muito pequena, entendes?
Porque antigamente, isto aqui neste meio, era um meio, digamos assim, pobre, não era um meio muito rico, apesar de eu ser filha de um industrial. O meu pai era industrial de estofos e decorações, exatamente na Rua do Rosário, onde eu me estabeleci. Portanto, esta área aqui era uma área que era de bairros. Portanto, era uma área, eu considerava até familiar, de gente humilde, diferentes. Aqui o que é que nós tínhamos? Tínhamos a maternidade, tínhamos uma padaria que agora é independente, que é do Fernando Santos. Mas o resto disto aqui era tudo casas, não havia mais nada. Um talhezito e tal. Pronto, agora já se vê, com a abertura das galerias, no Plano de Algomar, isto já levou um crescimento, não é? Os investimentos também estão a ser direcionados para aquilo que ainda tem valor. Ou seja, as periferias não têm valor neste momento. O valor que têm são, pontualmente, alguns prédios que têm alguma mais-valia, por exemplo, ou algumas casas que têm investimento. Periferia. Estou a falar em termos de investimento privado. Os privados, ao investirem, querem investir numa coisa que é segura. Tem valor, exatamente. E onde é que temos valor? Temos valor na cidade, no centro da cidade, nestas zonas que estão aqui junto ao centro e que nunca vão deixar de perder valor, mesmo com uma crise profunda. Já viste o contraste que é? E para são isso desabitadas. Chegas a uma rua da Meia e não consegues arranjar lugar à meia-noite para estacionar. Este contrassenso é curioso, não é? Porque nós temos mas a cidade. A Maia é uma cidade que atrai gente, não é? Vais para outra cidade como Valongo, uma cidade como Valongo já se calhar perde gente atualmente. Ou seja, quem quer investir numa casa vem para um sítio que lhe dê segurança, que futuramente pode vender a casa sem perder muito dinheiro. E daí que se calhar vemos este investimento privado, não é? que existe, vê-se pontualmente. Eu também sinto isso, que existem construções que estão a ser feitas, reabilitações, e acho que é nessa lógica também um investimento seguro. Sim, ao investirmos num prédio, numa periferia, estamos mas acho que ninguém utiliza o seu dinheiro para o depreciar. Isso só quem compra um carro. Acho eu. Ou seja, eu investi em valor acrescentado. Claro. Nunca, não, eu vou comprar aqui uma casa e vou investir o meu dinheiro, isto daqui a uns anos vai aumentar. É isto que eu quero. É assim, isso, na minha opinião, o pior negócio é comprar um carro, não é? Sai o stand, já desvalorizou para 20%. Só aquele. Acho que quando nós investimos o nosso capital, tem de ser de uma forma segura, não é? Daí é que também estas zonas dão segurança às pessoas para investirem. Então as autarquias, se calhar, devem perceber isso e potenciar, não é? Eu julgo que sim. O Porto, eu acho que também já está a potenciar um pouco isso. O investimento público neste momento, o que é que acontece? Não se fazem estradas novas, não se fazem coisas novas, mas no Porto, se formos ver só um pequeno ponto, não é? Existem obras pequenas a ocorrerem, reabilitação de passeios, de ruas, e vemos que, ao fim de algum tempo, existem ruas reabilitadas em termos de perfil, com custos muito baixos, não é? São custos muito reduzidos, não há remoção de infraestruturas, não há alteração profunda de perfil de rua, ou seja, conseguimos com investimentos diminutos, e acho que isso o Rio está a ter algum bom senso e está a investir nessa lógica. E até em algumas são um bocadinho maiores, não é? Sim, o Silveira, acho que é a minha prova de mestrado é sobre reabilitação na Baixa de Porto. Pronto. E quando comecei a fazer isso, tive que entrevistar Câmara, Porto Vivo e etc. E tive que estudar bastante a história daquela zona e tudo o que aconteceu politicamente, historicamente, culturalmente, etc. Não sou fã da Câmara do Porto, logicamente, em nenhum dos estados da Câmara do Porto, mas há uma coisa, por exemplo, eu também não sou completamente fã do trabalho do Porto Vivo, nem sequer concordo com o facto de eles se chamarem arquitetura low cost, o que quer que seja, mas a questão é que, mas é verdade, um metro quadrado do Porto Vivo custa 2 mil euros, não é?
Tipo, é uma coisa que isto não pode ser low cost em lado nenhum do mundo, quanto mais em Portugal. Mas tipo, honestamente, tenho um bocado de medo da extinção dele. Porque se é verdade que não há grande apoio público para a obra, e tanto para a construção individual de habitação como para grandes obras, pelo menos em termos de urbanismo na cidade do Porto, o Porto Vivo está a fazer um bom trabalho, não é? E tipo, nota-se bastante, em 10 anos ou coisa que vale. Se bem que pronto, ok. O Porto Vivo também agora está a ganhar mais responsabilidades, ou seja, não está para extinguir, está para ainda incorporar mais elementos. Agora existem as ARUs, definições de áreas de reabilitação urbana, não é só o miolo daquela área classificada. Sim, mas Está-se a estender aqui para a zona de Silveira. Já há muito tempo. Eu ia lhe perguntar se estudaste algum caso concreto de uma intervenção que tenha sido sujeita à apreciação do Porto Vivo e que depois tenha sido um edifício realmente reabilitado. Ou seja, que se tenha aproveitado um documento estratégico da saúde, que um particular ou alguém tenha adquirido esse imóvel, tenha sujeito o pedido a Porto Vivo e depois tenha construído, se tenha feito mesmo tudo, ou seja, concretamente, se isso aconteceu e foi positivo e correu bem, sem grandes limitações. E porque eu sinto isso, eu sinto que eu tenho neste momento um projeto de apreciação na Porto Vivo e eles são extremamente flexíveis. Mas acho que o principal problema é a forma como o Porto foi proposto para ser património, não é exatamente a forma como ele é património agora. Ou seja, estás a perceber? Sim. E os documentos que eu tive que estudar isso também. E confesso que fiquei bastante desiludida até. Tive que estudar os documentos. O meu orientador foi uma das pessoas que propôs o Porto do Património, trabalhou para o PROAR, que era a Organização de Estudantes do Porto Vivo, que foi o PROAR que propôs o Porto do Património da Unesco. E o que eles tinham em mente quando queriam, efetivamente, a cidade fosse valorizada, digamos assim, dessa forma, não é o que está a acontecer agora. E esse é que é o principal problema, porque, por exemplo, inclusivamente nos documentos está escrito que o que eles consideram é a cidade, assim como as suas gentes e a sua cultura. E o que acontece é que as pessoas não vivem lá. Só assim para começar. Esse é só o principal problema da cidade, não tem pessoas. E esse é o problema principal. Aquelas pessoas que querem mudar a identidade, assento e Cosmopolita, sabe? Sim. Estas recuperações, né, basicamente, para o investimento, te fez estrangeiros a comprar. Ou portugueses não têm, mas os supostos nativos foram também empurrados. Que investimento privado, se não tiver capital, é que vai investir aqui no Porto? Vai impensável. Então as populações vão para as periferias. Eu posso dizer, eu sou um apaixonado pelo Porto. Eu nasci aqui na maternidade. Este bairro tem uma maternidade a nascer no mas vivia em Campanhã, vivia na zona leste, na zona pobre da cidade do Porto, vivia em Campanhã e depois, entretanto, fui viver para Vila do Conde. E depois tenho o filho, outra vez para Vila do Conde, vai, assim um bocado esquizofrénico, vou e vem. E eu não consigo largar o centro do Porto. Mas eu não tenho capacidade para ter habitação própria, vivo da renda. Se calhar eu posso potenciar quem tem a capital a recuperar para arrendar. Só que isto são lógicas que o mercado se vai mudando. Não é o que faz a vontade. Não é? No fundo, os agentes que potenciam os mercados percebem se há essa vontade ou não. A recuperação de um edifício já existente fica muito mais dispendioso que construção a partir do zero. De raiz? Sim. Ora bem, estamos em 3. Na minha experiência profissional, não. Fica mais caro construir de raiz. Mas isto é a minha experiência profissional. Fica mais caro para mim, fica mais caro construir de raiz. Na minha, por acaso, é ao contrário. E isto é dos profissionais, não é? Mas até no sentido que quando estás a construir de raiz, tu consegues programar tudo. Não é? E, ou seja, as derrapagens que possam haver
consegues controlá-las ou já sabes o que é que vai acontecer, ou então segues-te fiel ao plano, é aquilo. Numa recuperação, há muitos imprevistos, ou pode haver muitos imprevistos, e alguns dos imprevistos acontece e tudo era impossível programar, ou porque está podre, ou porque entretanto, ainda por cima aqui no Porto, a parede que é comum às duas casas, digamos assim, e já aconteceu, como aqui, por exemplo, na rua Mia Bombarda, que restaurarem uma aquilo do lado. Agora está empregado, assim. Portanto, e isso acontece, não digo com frequência, mas na rua do Almada tive lá um problema que o promotor na altura acabou por desistir quando viu que elas estavam apoiadas, para mexer numa, ia ser, não, tinha que se escurar tudo. Tinha que escurar tudo, porque senão podiam vir 3 abaixo. Agora, tudo depende também, lá está. Há casas na recuperação que, como o próprio nome indica, a recuperação, não é preciso deitar abaixo ou fazer menos modificações. Ali precisava de algo que mexesse aquilo. Agora, também preciso, obviamente, que uma programação também ajudava, não é? Acho que sim. Nem precisava de ser muito intensa. Sim. Uma boa manutenção dos jardins, acho que uma boa sinalização. Uma pessoa ainda não sabe bem onde é que vai dar. Exatamente. Mas provavelmente isso, uma pessoa perde-se ali. Será que sempre ali alguma coisa? Perde-se ali, mas não sabe onde é que vai parar. Não há indicação de um ponto de vista, não há indicação de, ok, isto é um espaço. As bibliotecas, as pessoas não sabem que é uma biblioteca. Sim, um espaço para crianças. Também não sabe que é aquilo é super escuro, num sítio sem luz, está lá encostado, não é? Mas mais para deixar lá, já não é bom. Não, é assim, eu digo uma coisa, nesse sentido eu tenho uma filha por 2 anos e eu não tenho parque infantis e aquele é o conceito que existe e que funciona. De resto, acho que nem no parque da cidade, assim de repente não tem. Mas os parques infantis também não, atualmente têm muita legislação, ou seja, as crianças não brincam como deviam brincar livremente. Ou seja, ter um baloiço no parque infantil que cumpra a legislação, o baloiço tem que ter umas barreiras à volta Está bem, mas a verdade é que todas as terrinhas têm um jardim infantil, tipo a Bragança tem, nem sei, mas tem à vontade 10, 15 parques infantis. E como é isso que eu não entendo, é que é muito complicado criar raízes, como é que lá fizeram tantos? Não é complicado. O modelo que quem faz no parques infantis é que não faz da forma que é apropriada. Ou seja, temos um espaço com uns brinqueditos terranhosos e mais nada. Não temos espaços que as crianças possam esconder, mas que não seja um criar, jardim para brincar, relva, areia. estimular a criatividade. Querem falar um bocadinho? Queres começar, Maria? O nosso projeto também é assim. O projeto ainda é projeto de papel. Diga um nome. Eu Imagino ao Porto. Imagino ao Porto. Nós moramos na Baixa e temos as mesmas preocupações que vocês. E realmente ficamos um bocado entristecidas com a condição do espaço comum. Questões que não se falaram aqui relativas à sociedade também e ao mau uso do espaço público. Só uma falta do sentimento que é realmente de todos e que todos devemos preservar e cuidar. Não sentimos que isso existe. Pode haver casos pontuais de zonas que sejam mais próximas e que tenham realmente pessoas que já lá moram e que cuidam. Poderá haver, mas realmente o que nós sabemos é que há as pessoas estão desligadas do espaço que é da rua, não é? E tivemos uma fase de levantamento de dados, tivemos a fazer algumas entrevistas a lojistas, a pessoas que trabalham, a pessoas que vivem, tentar perceber se as preocupações eram as mesmas, tentar perceber o que é que lhes passava pela cabeça quando iam todos os dias para o trabalho, passar todos os dias no mesmo sítio, se havia alguma coisa que realmente os incomodava, se já estavam
já estavam habituados, se não ligavam de todo, e tivemos também a fazer o levantamento do estado de ocupação dos edifícios, rua a rua, no mapa, identificar se está ocupado, se não está, por curiosidade começamos a apontar os que estavam à venda também, muitas coisas. E agora estamos a juntar a informação toda e vamos propor algumas intervenções que achamos que são possíveis e que podem, em certos casos, melhorar. Há casos mesmo gritantes. Por acaso, este bairro aqui não é tanto, se calhar, o ponto mais problemático. A Rua do Almada é uma coisa que podia ser muito melhorada. O largo, ao lado do Progresso, aquele largo é uma coisa... É mesmo terrível. Há montes de situações que são vergonhosas, não há outra designação. E pronto, nós tivemos um primeiro evento com alguns ilustradores no Centro Comercial de Lombardo. Tínhamos uma maquete de um quarteirão que foi pintado por pessoas que passavam e por ilustradores para propor, para fazer uma montagem, propor um mural, por exemplo, uma travessa de Sulfeita, que também é uma travessa que está muito degradada. E pronto, temos algumas outras ideias, realmente não sabemos muito bem qual o nível de concretização de cada uma delas. Vamos tentar propor as coisas dentro da medida do bom senso. Também temos noção que as coisas têm custos e é preciso alguém que Estávamos a falar da oportunidade de construção e de construção que há abaixo. Mal o imóvel que está na hipotenusa do Largo, quando apareceu o sinal do vento, eu liguei para perguntar. Eu também já liguei. 1,5 milhão. Pedem por aquele edifício. Como é que é possível? Aquilo é impossível alguém comprar aquilo, porque aquilo, tudo bem, pode ser uma área muito grande, mas aquilo está ali no meio. Provavelmente tem montes de constrangimentos, porque é um solar do século XVII, não sei o que é que poderá fazer ali. Vai ter outro lado, vai ter esse outro lado. Mas está ali metido, quer dizer, não tem ali muita... Os murais que nós gostávamos de propor para vários locais vai ser muito complicado. Na Câmara, pelo menos, o que nos disseram em relação a isso é que para intervir em fachada não é possível. Faz o grafite e olha. Eu tenho que se quiseres uns grafites, só pode ter uma cor que é que está registado. E para alterar é preciso alteração da arquitetura. Mas as pessoas já conseguiram fazer isso. É uma coisa incrível. E lá está, a Travessa de Sulfeita é capaz de ser o melhor exemplo de um sítio que podia perfeitamente ter um mural e o resto das casas sendo recuperada à imagem do original. E tinha um impacto enorme. Quer dizer, aquilo foi um dos pontos que começou a ter movimento noturno, um bocado pelo 77, que aquilo move imensa gente, não é? E lá está, é o sítio que vende mais minis do país, portanto até a Superboc teria provavelmente alguma responsabilidade social em ajudar a criação desse mural. Portanto, não sei, nós vamos realmente tentar, a parte mais complicada vai ser a criação dos orçamentos para as intervenções que realmente queremos propor, porque a propor queremos mesmo mostrar quanto é que vai custar, como é que se pode fazer, caso contrário toda a gente vai dizer, não, mas isso é impossível. E vamos tentar mostrar que algumas coisas não são assim tão complicadas quanto isso. Sim. E acho que falta alguma coisa. Não, é curioso estarmos a falar desse tal jardim ao pé do CCB, porque nós também tínhamos visto esse terreno. E também tínhamos pensado numa possível reabilitação para lá, uma parte de jardim infantil, de jardim, que fosse. Uma ideia, por exemplo, há uma rapariga italiana que está há 1 ano e meio a desenvolver um projeto cá no Porto, que é a Chiara dos Retornáveis, que faz a ocupação dos espaços vazios para criar hortas urbanas. E ali no caso do Sulfeita, não sei, provavelmente o proprietário até estaria, não sei, estou a falar de cor, interessado em abrir o espaço. Poderia estar. O que a Chiara, pelos vistos... Pois, é uma questão de se tentar, porque a Chiara, pelos vistos, num dos edifícios que estava a ocupar, o proprietário até teve vantagem nisso, porque ele foi levado a tribunal pela Câmara por o edifício estar em risco de incêndio, acho que era alguma coisa desse género. E quer dizer, ela foi a tribunal dizer, não, eu estou lá, estou a ocupar, ele limpei o terreno, não há nada que possa incendiar, e ele ganhou. Portanto, até tem vantagem para o proprietário que cede o espaço para a utilização comum. Isso é ótimo. E há uma coisa que nós acreditamos, é que como o trabalho de todos, o trabalho voluntário e a vontade de todos, que conseguimos qualificar a cidade quase a custo zero. Uma coisa que a Catarina descobriu há pouco tempo é que existem empresas com demasiados excedentes. Compram lixo.
E se talvez podemos reaproveitar isso para uma construção? Ou qualquer coisa assim. Sim, isto surgiu porque eu fui a uma empresa de etiquetas, daquelas etiquetas de papel, e fui buscar madeiras e paletes, mas madeiras tipo melhores do que as dos meus armários da cozinha, não estou a gozar. Porque aquilo, supostamente, eles recebem uns rolos gigantes de papel autocolante e cada rolo tem 100 kg e eles têm paletes, cada palete leva 3 rolos e então depois tem umas tábuas de madeira em cima. Só que a tábua é uma coisa assim, gigante, vai para o lixo. Eles não fazem nada com aquilo. É uma coisa completamente impensável. Eu fui lá buscar. Sim, mas é que tipo, a coisa mais curiosa é que isto é uma empresa de etiquetas. Que, tipo, eu nunca na vida me lembraria que pudesse ter madeiras, não é? É uma coisa